Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Café com Política e hoje temos o prazer de receber ele, que é locutor, radialista, jornalista, historiador, vereador, dono de pet shop, veterinária, que mais? Que mais? Fui professor também. Professor também, um multi-homem e servidor público. Sem dúvida, isso. Todas essas coisas em um pacote só, César Silva. Muito prazer em recebê-lo, César. Eu que agradeço o convite, é uma alegria poder partilhar desses momentos agradáveis e marcantes, estar aqui na Câmara Municipal, falar um pouquinho da minha vida, das experiências, de tudo aquilo que a gente sente e vive. Afinal, como um votorantinense da Gema, nós vivemos intensamente a nossa querida Votorantim. Com certeza. E claro, né, eu que tenho um pezinho lá também, vou começar perguntando como é que foi entrar no rádio? O rádio é aquela coisa fascinante para muitas pessoas. Imaginar que, de repente, aquela caixinha pequenininha, de repente, traduzia sentimentos, emoções, conseguia nos envolver. E o rádio, até hoje, ele está atualizado, porque você pode deixar, você pode ouvir no carro, pode ouvir pertinho. Tudo vai evoluindo, mas o encanto da voz, da música, e mexe muito com a gente, porque daqui a pouco tá lá o apresentador, solta uma música e você cria uma identificação também com a música. Então o rádio representa um fundo musical, uma trilha sonora para embalar os bons momentos. Com certeza. E o rádio, eu sentia aquela vontade, eu era muito tímido, muito. Mentira, um dia você foi tímido. Muito César. tímido. Chegava visita em casa, eu corria embaixo da cama, tinha vergonha, sabe? Mas naquela época as crianças não eram tão falantes, nós não tínhamos, talvez assim, a TV com tanta facilidade hoje em todos os lares brasileiros. Então, E era também aquela questão de respeito, né? De não cortar a conversa de pai, Exato. né? De prestar atenção, de ficar mais Pai quietinho. olhava feio. Era só um olhar, assim, a gente já sabia que tinha uma coisa errada. E aí eu comecei a ouvir uma rádio, eu achava muito bonita a plástica dela. Eu lembro até hoje, a Rádio Metropolitana, e tinha aquela vinheta, a Metropolitana, Metropolitana. Falei, nossa, mas que coisa linda, que plástica, que vinheta fantástica. Eu imaginei, eu me vi, falei assim, puxa, por que não na Rádio Metropolitana? E aí comecei a ouvir também, enfim, um pouco mais. Naquela época, a primeira rádio que eu ouvi era a Metropolitana, 99,7, em Sorocaba. E aí eu falei, preciso conhecer os estúdios de rádio. Quando eu entrei no primeiro estúdio, encantei. Fiquei assim, falei, meu Deus, coisa maravilhosa. E eu me recordo muito bem que brotou em mim a vontade de ser radialista, de ser um comunicador, de vencer a timidez. Falei, meu Deus, por que não? E aí eu comecei a me preparar, visitar, eu ia em estúdios em Campinas, em rádios da região também, e aí eu fui me encantando, falei, quero isso para mim. Aí eu lembro até hoje, meu pai falava, filho, o que você quer ser quando você crescer? Ah, pai, fala, filho, fala. Você quer ser aí mecânico? Caldeireiro, eletricista? Não, pai, eu quero ser radialista. Filho, mas isso é profissão de vagabundo. Mas ele falava assim, não com maldade no coração. Não, de ele trabalhava na indústria, então ele queria que eu tivesse também na indústria com ele. Resultado, não teve jeito. Aos 18, fiz o meu primeiro teste, foi na Rádio Cacique 2 FM, isso foi em 1991, isso. E aí foi muito bacana, porque era uma rádio que eu me identificava, rock pop. Que legal. Então, naquela época, assim, tocava o rock clássico, o rock romântico, balada, o pop dance. Então, a gente misturava todos os ritmos e era muito gostoso, assim, uma locução rápida, envolvente. Que foi aquela locução legal, gostosa, que eu comecei a ouvir na década de 90. Sim. Muito sensacional. Isso foi trazendo, sabe, uma bagagem. Eu estava feliz. Apesar de ganhar pouco. Mas daí eu ficava pensando, o que eu vou querer ser na minha vida? A vida toda radialista? Será? Aí surgiu a chance de fazer. Falei, puxa, eu vou fazer uma faculdade de jornalismo para complementar. Por isso daí eu comecei a trabalhar também aí, focando o jornalismo, que também foi uma outra vertente muito legal da minha vida. Que legal. E essa ideia de
cutucar e encontrar os pedaços históricos perdidos de Votorantim. Isso é muito legal. Então, mas isso aconteceu a partir do momento que eu estava formado como jornalista e eu fiquei imaginando qual é a minha contribuição para a minha cidade, dentro do aspecto social. E aí eu ficava imaginando, eu gostava muito de história já, desde o começo, achava muito encantador, sabe? Aquela coisa romântica, saudosista, tentar entender o momento atual que foi construído a partir das ações do passado. Sim. Aí eu pensei, falei, puxa, por que não tentar desenvolver um projeto que entendo que foi o maior projeto de resgate e valorização da história local para falar de costumes, valores, para você colocar, de fato, as testemunhas vivas podendo se manifestar, porque Votorantim tem uma coisa interessante. Agora, em dezembro, nós vamos completar 60 anos de emancipação político-administrativa. Esse projeto de história começou em 2012, há 11 anos atrás, então tinha muitos vanguardeiros vivos, pessoas que lutaram pela emancipação da cidade. Então, dá vez e voz, ouvi-los, e aí eu preparava toda uma produção feita por mim, com fotos antigas, eu pegava os relatos, até porque imaginava, parte com o tempo, vai falecer, e quando falece, a oralidade, a narrativa, ela se morre também. E um pedaço da história se perde ali, né? Sem dúvida. Então, aí eu cheguei, inicialmente era um programa de TV, de 1 hora, semanal, entrevistei 150 convidados. Era para ser um livro, que era o resultado daquilo. Falei, vou fazer um livro. Daqui a pouco virou 3. Que sensacional. Foi algo lindo. Então, eu fazia o programa e depois eu compilava, fazendo uma narrativa de uma página inteira na Gazeta. Na época era a página inteira. E causava a maior repercussão. Porque as pessoas falavam, César, você está falando da enchente dos anos 80, que teve em 82, 83 e 86 na cidade. Né? Então, teve mortes, inclusive. Nossa, mas a hora que eu vi aquela imagem, as águas subindo na rua Olaria, ali no bairro da Chave, eu me vi ali no mesmo ângulo, eu lembro disso. Sabe? Então, coisas assim interessantes, por exemplo, comprar na caderneta. Caderneta! Gente, você ter 300 clientes e todo mundo pagar fielmente. Então, essas particularidades da comunidade, elas foram sendo transmitidas via TV, em artigo na Gazeta, e depois virou os 3 livros, que tenho a alegria de dizer, né, de minha autoria, foi a minha contribuição. Muito difícil hoje agora fazer um livro, porque... É mesmo? Carla, se você fizer uma pesquisa, é a realidade. Entre comprar uma pizza e comprar um livro, as pessoas vão para a pizza. Vai. Né? A pessoa quer um prazer apenas momentâneo, Sim. que é a pizza. E outras pessoas estão com preguiça de ler, né? Sim, tem Se isso. na internet é tudo mais rápido, é tudo videozinho curto, por que eu vou ficar lendo? Né? Infelizmente, a gente está tendo que lidar com essas situações. Mas é sensacional a ideia de que você está trazendo e guardando, né, para quem está chegando, histórias que muitas pessoas nem se lembravam mais. Isso é muito legal. Vou dar um exemplo. Festa junina de Votorantim. O vô vai levar o netinho e ele vai falar assim, viu, foi aqui que eu conheci sua avó. Os nossos primeiros beijos foram trocados aqui no recinto da festa. Sensacional. Desses beijos nasceu o seu pai, a sua mãe, e hoje eu tenho o prazer de... 300 anos depois, estou meio cansadinho, acabadinho, mas estou trazendo você para você entender que a festa é a festa do povo para o povo. E a gente consegue, com isso, resgatar coisas que estão lá no baú, guardadinhas ali. Então, são imagens que, inclusive, eu reproduzo em artigo que escrevo para a Gazeta toda semana também. Eu tenho nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, quem me acompanha, eu coloco todo dia a imagem retrô de retrospectiva, a imagem retrô do dia, todo dia, uma foto antiga da cidade de Votorantim. Que sensacional. E já deixo aqui o convite para que você, se tiver aí histórias da Câmara Municipal, né, que com certeza tem várias, muitas,
por favor, traz para a gente colocar aqui no nosso acervo. E vamos começar o nosso Minuto Histórico, por favor? Eu acho que com certeza é muito oportuno, graças a vocês que hoje estão à frente da equipe de comunicação aqui da Câmara Municipal, porque nós avançamos muito. Se a gente pegar agora recentemente com o podcast, com o museu aqui histórico, está sendo criado o espaço, coisa mais linda, maravilhosa. Tudo isso é em prol realmente da comunidade. E isso trabalha sensibilização, isso trabalha um envolvimento, um comprometimento. E dá pra gente fazer lá um drops bem rapidinho. Vamos relembrar esta imagem, Sim, essa. sensacional. É muito bacana. O César, da Folha de Votorantim, também trouxe um calhamaço de fotos pra gente, de sessões antigas, com momentos históricos da Câmara Municipal muito legais. Muito, muito bacana. E olha que a Câmara tem muita coisa interessante. É vereador pedindo asfalto em rua já asfaltada. É vereadores que, na época, eu me recordo, várias confusões, que não cabe agora entrar em detalhes, sim, mas assim, gente que até faleceu, por isso que eu estou dizendo, gente que até faleceu, mas assim, sabe, na hora do nervosismo, queria pegar a Bíblia, arremessar até a Bíblia, o microfone, tudo estava na frente ali na mesa. E aí depois a gente imagina que dias depois a serenidade teve que realmente falar mais alto, aí se perdoaram, se abraçaram e cada um seguiu o seu destino político. E na hora da sessão ali, no calor das palavras, coisas acontecem, palavras são ditas, enfim, né, vereador? Precisa ter a cabeça um pouco fresca, né? Exatamente. Eu digo assim que hoje, meu trabalho, no meu primeiro mandato, eu falo, eu nunca alterei a voz com ninguém, nunca deixei de pegar na mão de ninguém. Já percebi que tem vereador que está lá meio emburradinho, não quer pegar na mão da gente, não tem problema, por uma questão de educação, como eu disse, eu estarei lá estendendo a mão normalmente, porque nós somos instrumentos da população. Então nós representamos grupos, segmentos dentro da sociedade, representamos as forças vivas e nós não podemos manchar tudo aquilo que foi construído, que foi projetado, que foi o desejo popular, garantindo uma cadeira efetiva aqui no mandato. E, assim, vocês estão ali representando suas convicções, suas ideias, enfim, seus partidos, claro. Então, nada pode ser levado para o lado pessoal, né? Acho que a gente tem que saber separar. Mas, enfim, voltando. Voltando aqui para coisa boa. Como é que foi entrar para a política? Radialista, jornalista, historiador aí. Como é que foi? Falou, posso fazer mais pela minha cidade? Sim, na verdade, eu poderia ter me candidatado há 4 anos atrás, há 8 anos atrás. É uma situação natural, porque, por exemplo, você já tendo uma visibilidade, as pessoas perguntavam, César, por que não sair candidato? Mas tem algo importante, eu já estava contribuindo com o desenvolvimento, vamos pensar assim, no dia a dia, com a comunidade, na condição de servidor público concursado. Eu estou há 27 anos na prefeitura. E de tantas pessoas insistirem, eu fiquei pensando, falei, puxa vida, eu tenho um pouco de conhecimento de contratos, licitações, questão jurídica, porque você vai se aperfeiçoando. Inclusive, eu sou pós-graduado em gestão pública pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, além da graduação de jornalismo, eu tentei melhorar as minhas práticas dentro do setor público. E aí chegou o momento. Eu poderia juntar tudo isso, toda essa experiência, esse conhecimento e trazer para o legislativo a meu favor enquanto se tivesse a cadeira. Então, eu estava numa fase muito boa, não que não estivesse anteriormente, porque sempre fui ativo, sempre procurei coisas. Por exemplo, eu tive uma participação ativa em grupos de jovens da Pastoral da Juventude, eu tive em Grêmio Estudantil também, inclusive fazendo manifestos populares na região central. Então, eu tinha um trabalho já de longas datas. E aí, resultado, chegou aquele momento, falei, puxa vida, já lançado 3 livros, feito um projeto bacana na TV, enfim, nos jornais, né? Aí eu falei, puxa, por que não agora? E eu estava naquele momento, eu estava durante o dia num local onde eu conversava com muita gente, eu sentia o grau de dificuldade que era as pessoas terem conhecimento, ter informação. Eu trabalhava no Detran, funcionário da prefeitura, emprestado para o Estado via Detran. Então, eu ficava na triagem. Como posso te ajudar?
né? Como? De que maneira? Então, cada um tinha uma situação, eu tentava ajudar, e aí, claro, isso foi projetando também um pouco mais a minha imagem. E à noite, já cansadinho, atendendo 200 pessoas por dia, a voz já um pouco bombardeada, aí eu ia para a TV apresentar o programa Votorantim Verdade, que naquela época era de segunda a quinta. Com todo o respeito e carinho à TV Votorantim, mas naquela época, antes, bem antes da pandemia, eu creio que a TV talvez tivesse até um pouco mais de audiência, porque hoje está cada vez mais, a cada ano, diversificando as opções. Começa por aí. Segundo, na época, talvez assim, as pessoas se prendiam muito ao pacotinho da supermídia, por exemplo, que era um pouquinho mais em conta. Hoje não tem nem supermídia mais. Depois veio a NET também retransmitindo. Então, naquele momento, a gente sentia que tinha uma audiência bacana, legal, né? Então, foi a hora que eu pensei, falei, puxa vida, eu estou trabalhando no Detran, estou aqui na TV Votorantim falando de temas locais, temas que abordam o cotidiano do dia a dia das pessoas, por que não ser candidato? A campanha foi simples, só eu e meu filho na rua, e tinha as pessoas que colaboravam também, me ajudavam lá, sempre estavam lá ajudando um pouquinho, cada um à sua maneira, porque todo mundo precisa trabalhar. E eu, com meu filho ali, com a mochila, não tinha carro de som, não tinha jingle, sabe? Campanha humilde. Fiquei pretinho no sol, de tanto o sol judiar, castigar. A campanha humilde. E fomos o 6º mais votado em Votorantim. Que bacana, né? que Um legal. partido que é o Cidadania. Na época elegeu 2 vereadores. E aí me orgulhou muito, falei, meu Deus, agora eu tenho que fazer o meu melhor, né? Então vamos trabalhar de forma digna, e aquilo que você estava a dizer, né? Não que nós não possamos questionar, mas não precisamos brigar. Todos têm família, todos devem ter a maturidade suficiente para se respeitar, porque quem avança é o processo democrático. Com certeza. Mais importante é o bem comum aí da sociedade toda. E aí, o primeiro mandato, o que você acha que ficou de mais importante de lição? Olha, Carla, eu falo uma coisa assim que me deixa feliz. Não que eu estou competindo com outros vereadores, mas hoje eu sou o vereador recordista de projetos de leis que foram aprovados e foram sancionados pelo Executivo. Hoje eu posso falar que, ao término desse 3º ano, eu não gastei nenhum centavo, por exemplo, com refeição. Posso dizer nesse momento que eu não apresentei nenhum atestado de saúde, então não faltei a nenhuma sessão ordinária ou extraordinária. Claro que poderia acontecer um problema de saúde. Então, digo que hoje eu sou, talvez, na maioria das vezes, o primeiro que chega aqui sempre, 8h05, 8h10, já estou aqui, por entender que de manhã os meus assessores também estarão e nós seremos altamente produtivos nas primeiras horas da manhã, porque os desafios já são grandes. Então, hoje, eu quero ter a certeza que ano que vem, independente do resultado de um processo eleitoral, eu fecho um ciclo, porque todo vereador tem o seu prazo de validade. Eu fecho o ciclo na certeza que eu honrei cada voto, que eu trabalhei, que eu me esforcei para isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de projetos de lei, que talvez você já venha perguntar, eu sei que tem alguns que são impactantes e que ajudam a transformar vidas. Então, é isso. É preocupado com uma cidade que você nasce, que você vive, que se torna o seu porto seguro e que você, com certeza, quer dar o seu melhor. Com certeza, já vamos falar dos projetos de lei. Quero saber como é que surgiu esse amor pela causa animal, Sim. que é bem bacana. Sim, surgiu a partir do momento que, desde pequenininho, eu me questionei que eu poderia viver, ter uma vida normal, comendo qualquer verdura, qualquer legume, qualquer cereal e abrindo mão de carne. Então, desde pequenininho, assim, dá para entender que é um negócio, assim, se perguntar para os meus pais, eles vão falar, olha, nunca comeu carne de porco, nunca comeu carne de frango. Eu comia só carne bovina e fui cortando isso do meu cardápio. Então, por quê? Porque eu entendia que eu precisava preservar a vida dos animais, que eles não precisavam se sacrificar para me saciar.
Então, eu já tinha essa concepção desde o começo. E eu sempre tive animais, né, desde Dobermans, Rottweilers, criação inclusive, sempre tive isso. E nunca fui atacado por nenhum animal, nunca. Lógico, agora tem um gato gigante, Maine Coon Apollo Silva. Te arranha às vezes. Exato, exato. Mas é carinho. Parece que agora parece que ele está criando juízo. Aí chego, por exemplo, vou correr, olho para as minhas pernas, tudo arranhado. O que aconteceu? Você achou um bicho do mato aí? Alguém te atacou? Falei, não, então para você ver, é o meu gato, né? É realmente grande, né? Ele é grande, é grande. É a maior raça do mundo, que é a raça Maine Coon. É uma raça grande, gigante, tá? E era um sonho ter, né? Eu sempre gostei de cães e gatos grandes, então, como disse, Rottweiler, Dobermans, assim, eu gostava de Rottweiler, mas os Dobermans, eu me identifiquei muito, que é um Eles cachorro são lindos, né? grande e rápido, muito rápido, né? O Rottweiler é já mais passivo, ele observa, ele analisa com calma, com frieza. O Doberman não, ele pula, já vai no peito do cidadão. Eles são lindos. Outra raça que eu acho linda é o cane corso. Sim. Maravilhoso, né? Ele também tem uma cara bem... E aí a gente vai se envolvendo, porque também é aos poucos, né? Não é bater no peito. Falar assim, você é um ativista da causa animal? Não. Eu sou um simpatizante, hoje o único vereador que de fato trabalha a causa animal. E quando fala trabalhar a causa, é trabalhar a defesa dos direitos dos animais. Eu ajudo os animais, mas eu ajudo de forma silenciosa, porque senão alguém já vai falar, já vai me acusar que eu estou fazendo algumas ações para a promoção pessoal, política e eleitoral. E ainda recebo um processo por ajudar o animalzinho. Então, eu faço muita coisa em relação aos animais que aí, às vezes, eu não publico, né? Mas, por exemplo, nós tivemos agora, a coisa de 2 semanas atrás, nós resgatamos um gambá que foi atropelado na Avenida Filomena Vasques. Eu, a minha sócia, que nós temos uma clínica veterinária dentro da cidade, junto com a nossa médica veterinária. Então, conseguimos resgatar, tinha batido a mandíbula quebrada, né? Ontem nós estávamos com 2 gambazinhos pequenininhos, porque um cachorro atacou um gambá, matou a mãe gambá, matou um filhinho, mas ainda conseguimos salvar 2. Então, nós ajudamos muito, né? Muitas vezes nós não deixamos o animal perecer. E a população também precisa ter consciência que o gambá ele é um ajudante nosso, né? Sem dúvida. Ele come bichinhos aí, escorpião, enfim, que podem estar atacando as famílias. Então, tem muita gente que acha que é rato, que é ratazana e acaba matando o pobre do gambá. E é bonitinho. Ele é bonitinho, tem uma carinha. Então, sabe, o nosso mandato, por exemplo, nós conquistamos 2.500 castrações, onde os animais são chipados, castrados e ainda tem o pós-cirúrgico, que é a medicação. Tudo isso a gente tem trabalhado e nós sabemos que tem dado resultado nos bairros. Que legal, isso é muito bacana. Vamos lá, tomar um cafezinho, a gente já volta? Combinado. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Café com Política. Estamos recebendo aqui o vereador César Silva. Entre tantas coisas, César também atuou como professor. César, o que você acha que está acontecendo com a educação hoje? Olha, infelizmente é muito triste. Porque se tem uma coisa que nós precisamos manter sempre, é a esperança de dias melhores. Eu tive o privilégio, quando eu falo privilégio, estar como professor em escolas como estaduais Evilásio de Góes Vieira, que atende toda aquela região, a comunidade do Bandeirantes, e a escola Daniel Verano, uma das maiores aqui do nosso município, acredito que seja até a maior, mas foi inclusive, na época, a 4ª maior escola do interior paulista, na época que foi construída, era algo grandioso, não só atender na região do Parque Bela Vista, mas é lamentável, é muito triste você observar que hoje os alunos não respeitam como nós aprendemos no passado. Sim. Professor era o segundo pai ou a segunda mãe, era assim que nós aprendíamos nos lares a tratar alguém que estava ali exercendo um sacerdócio
preocupando-se com a sua formação, com a sua evolução cidadã. Então, hoje você chega, por exemplo, como acontece comigo, que não estou nesse momento lecionando, mas sendo convidado a abordar algum tema em escola, e eu chego na escola, eu observo como a minha última palestra não era só o professor, mas o diretor também tinha que estar em sala de aula para quê? Para tentar controlar os ímpetos dos alunos, porque estão ali, apesar da palestra, querem bagunçar, não consegue se conectar com o tema que naquele momento é de relevância para a sensibilização do assunto em questão na sociedade. Então é muito triste. Hoje os professores estão aí com problema de saúde mental, estão acuados, estão sofrendo prejuízos em seus veículos que servem para transportá-los até as unidades escolares. Nós estamos vivendo um momento muito triste. E aquilo que eu reflito hoje, nós temos tantos problemas na sociedade, mas há 10 anos atrás tinha menos. 20 anos atrás, menos ainda. Então, que sociedade é essa que nós estamos tentando construir? Nós estamos trabalhando cada um pela evolução, pela contribuição como protagonista, mas os demais? E eu acho que esse respeito começa em casa também, né, César? Sem dúvida, berço. Porque se tem uma coisa que eu aprendi desde criança é respeitar professor, respeitar os mais velhos no geral, né? Ouça, preste atenção, ouça mais do que fale, né? Se o professor chamar sua atenção, fica na sua, evita, mas hoje parece que as pessoas estão achando que elas têm mais direitos do que deveres, né? Sim, as pessoas estão omissas e elas acham que você tem que suportá-las, que o teu ouvido é um pinico. Eu vim de uma formação muito humilde, meu pai estudou até o 3º ano, minha mãe até o 4º ano. Mas eles incentivaram você a se tornar uma pessoa melhor do que eles. Esses costumes, esses valores, essas tradições necessitavam ser preservadas porque eles eram o esteio para que eu desse a continuidade. O prazer deles coloquei filho responsável na sociedade, eu não vou ter o descrédito, a chateação de receber a presença de uma autoridade policial, de um representante do judiciário aqui, porque meu filho, se Deus quiser, não vai me trazer essa tristeza. E aquela preocupação, eu não pude estudar, mas eu quero que você seja uma pessoa melhor e que você estude. A minha avó falava isso muito. Eu não tive oportunidade, minha filha, mas eu quero que você seja muito, muito, muito estudiosa. Então, e uma coisa muito interessante que você falou é verdade. Nós fomos criados com os nossos pais falando, viu, tem que visitar a avó. E quando você ir lá visitar a avó, deixa a avó falar. Deixa ela contar, não interrompa. E presta atenção no que ela está falando, porque você é o que é hoje, o seu pai, a sua mãe graças à avó. Então preste atenção, porque isso aí é lição de vida para você. Exatamente. E isso está se perdendo, né? Sim. Hoje a gente vê o quê? Jovens que estão batendo na mãe, estão batendo nos avós, e essa cultura de não precisa estudar. Exato. Hoje o jovem, ele trata a casa dele como se ele estivesse no hotel. Sim. Tá lá no quarto, mãe, cadê a comida? Quer que a mãe leve a comida pro quarto. Tá assim a coisa, infelizmente. Então, uma coisa assim que era tão importante, quem está acompanhando, imagine se desde pequenininho você chegar e todo dia falar pro seu filho, filho, está indo para a escola? Filho, o pai te ama. Todo dia. Vai chegar uma hora que o seu filho, pai, eu sei que você me ama, você não precisa repetir. A adolescência, né? Mas o pai vai continuar falando que te ama. Como que você vai perder o seu filho para as drogas, para a violência? Sim. Como? Não, então mantenha esse vínculo, não perca. Torne-se o melhor amigo do seu filho. É fundamental. Não é? Para que ele não ache essa amizade lá fora e ache que aquela amizade é mais importante do que você, né? Verdade. Pois é, isso é incrível. Mas, enfim, vamos falar também de projetos. Conta algum dos projetos que você já colocou aqui e estão em vigor aqui na cidade, César. Vou falar do meu primeiro projeto de lei que eu tenho o prazer e a alegria de dizer. Inicialmente, o vereador Pedro Nunes, ele criou um projeto de lei que também se tornou lei na época. Era proibido rodeios em áreas públicas da cidade de Votorantim. Aí, quando eu tomei posse, eu falei, vou ampliar, não só áreas públicas, mas também áreas particulares. Então, hoje, Votorantim é uma cidade que não tem rodeios. Por que não tem? Porque sabemos do sacrifício animal
para o prazer humano. Nós sabemos que nós temos uma cultura que é turismo de eventos, e nós temos eventos de qualidade que projetam o nome da cidade, enfim, em vários cantos desse país, como uma bela festa junina, que é reconhecida por ser centenária. Nós temos hoje uma Copa Votorantim, que nasceu como Copa Brasil de Futebol Infantil, que as principais agremiações esportivas estão aqui, e vêm os seus familiares, vêm os olheiros, vêm os representantes da Federação Paulista de Futebol e da Confederação Brasileira de Futebol até Votorantim, e isso movimenta também não só a festa junina, mas como esse evento esportivo, é o comércio, são os restaurantes, são as pousadas. Então são eventos de qualidade, e nós tivemos outros também que nesse momento não está tendo, mas que tiveram várias e várias edições, como o Cinefest, nós tivemos o Violeira também. Então nós temos condições, um know-how de produzir eventos, como disse, que gera o turismo para a cidade, benefícios, e não precisamos de rodeio. Então, naquela oportunidade, foi aprovado, os ativistas se sentiram motivados. Vou dizer também que a criação do Banco de Rações Animal, inicialmente me preocupou bastante, porque o que acontece? O projeto de lei é aprovado na Câmara, mas muitas vezes, por mais que seja sancionado pelo Executivo, não entra em prática, não acontece. Por vários motivos, exato. Né? Às vezes até mesmo o comodismo do vereador, do próprio governante da cidade. Aí eu falei, peraí, vou dar um empurrãozinho. Uma cutucadinha. Aí fizemos o contato. Eu acho legal, desculpa te cortar, mas eu acho sensacional. Ele sobe na tribuna só para dar uma provocada de leve, né? Ele fala, como é que você falou outro dia que eu achei sensacional? Só uma pitada. Não, você falou provocar de forma saudável. Isso, exato. E eu provoquei, sim, de forma saudável. Falei, peraí, mas esse banco de rações animal não vai ser efetivado, não vai acontecer, não vai existir. Aí eu falei, peraí, deixa comigo. Aí em contato com o fabricante da ração, a Magnus, né? A Admax, que é o nome da empresa lá, vizinha aqui, Salto Pirapora. Aí nós fizemos o contato para ver se tinha alguma ação social. Daqui a pouco soubemos da possibilidade de doar 1 tonelada de ração animal. Maravilhoso. E aí eles argumentaram, olha, nós fazemos a distribuição, mas quando a gente entrega para tal município, nós não voltamos a doar. No caso de Votorantim, Salto de Pirapora e Sorocaba, como são quintais da empresa, até porque a empresa aqui, né, a Admax, tudo bem, Salto é cidade pequena, mas está do lado, conurbado, né, com Votorantim, com Sorocaba, nós podemos dar 1 tonelada por ano. Falei, ótimo, é isso que nós precisamos. Sensacional. Conseguimos, já está aqui sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, já essa 1 tonelada, provavelmente eu acredito que semana que vem já tem um decreto para esquematizar a forma como será entregue, provavelmente para os protetores que se falam que são protetores da causa animal, porque Sim. o protetor ele não ganha 1 centavo, ele tira do bolso dele. Exato. E aí, a partir disso, eu vou novamente provocar. Por quê? Já que tem 1 tonelada por ano, nós temos que ampliar isso. Nós vamos procurar, inclusive, o judiciário, a promotoria pública, falar que, de fato, nós temos daí sim um banco de alimentos de ração animal já operante, e aí, por que não, aqueles que são considerados apenados, que tem que dar uma contribuição à sociedade, que não é o caso mantê-los presos, sim, mas por pequenos delitos, que não é o caso, como disse, de estar detidos, aprisionados. Então, muitas vezes, muitas vezes você vai ter que dar cesta de alimentos. Então, a cada 10 situações como essa, dê em ração também. Dá em ração, ajuda o banco de ração animal. Nós podemos, inclusive, ampliar as possibilidades procurando os hipermercados. Sim. Que eu já sei disso. Porque o que acontece? O manuseio do fabricante para o estoque lá do hipermercado, para colocar à venda aos olhos do consumidor, muitas vezes fura um saco. Furou, perdeu o valor comercial, você não pode vender. Sim. Então pode doar. Mas isso pode ser utilizado de forma incrível pelos cuidadores. Exatamente. Então, nós temos condições sim. Né? Então, foi uma outra conquista. Uma coisa que também me chama muito a atenção também, entre todos os projetos, eu posso dizer para você que nós temos o fraudário,
que é um pedido nosso, não é para pequenos comércios, mas, por exemplo, que os próximos comércios que recebam um grande contingente de população, não só na área pública, mas também, não vou pensar os próximos hipermercados, os mercados grandes, Sim. tem que ter o fraldário, porque hoje, muitas vezes, importante. o fraldário, você não tem como trocar a fralda do seu filho. Eu tenho um menino sei. de 4, que é autista. Sabe a dificuldade que é, gente do céu? Gente, eu com 2 crianças sei. Eu sei o que é isso. Às vezes não tinha fraldário no lugar, eu tinha que ir no carro, deixar uma na cadeirinha, abrir aquele protetor em cima do banco, toda torta, para tentar trocar a criança. É complicado. Isso realmente faz muito sentido, vereador. E eu aproveitei também para trabalhar a parte histórica da cidade, porque nós temos o hino dos vanguardeiros, o Baião da Independência, que foi cantado pelos vanguardeiros, então como patrimônio imaterial cultural de Votorantim. Então nós temos a bandeira da emancipação também, que agora é hasteada no mês de dezembro, nos prédios públicos, como já aconteceu aqui na Câmara, já acontece também pela Prefeitura. Então são coisas que parece que são tão simples, mas que têm de fato uma serventia, seja cuidar da saúde animal, da saúde das pessoas, como por exemplo eu falei do fraldário, seja dos aspectos históricos também. Então isso é muito importante, é uma contribuição que de forma efetiva nós estamos a trabalhar. Quero fazer uma provocação saudável. Faça. Já que você tem tantas histórias maravilhosas de Votorantim, inclusive da Câmara Municipal, o que você acha, né, na comemoração aí de 60 anos da emancipação e 60 anos também da criação da Câmara Municipal de Votorantim, a gente fazer uma revista contando essas histórias? Seria com certeza maravilhoso e podemos já começar a trabalhar isso. Nós já temos os vanguardeiros, são poucos, mas que estão vivos. E são as testemunhas vivas, e a gente consegue, a partir da emancipação, também falar da instalação do município. Uma instalação do município que a gente remete para o passado, lembrar que hoje o atual prédio foi, de fato, a primeira Câmara funcionando predialmente, que depois foi lá para 31 de março. Depois voltou para cá também. Aqui, por exemplo, o prédio da Câmara era uma facção têxtil. E depois também virou tribunal, não, como era? O Zé que conta pra gente que aquela parte de trás ali da Câmara, onde ouviam os presidiários. Interessante. Pois é, muitas histórias. Então dá para ir resgatando tudo isso. São coisas assim que parece que são insignificativas, mas não são, porque retratam toda uma condição para criar, para evoluir, sabe? Essa sensibilidade do presente é consequência da construção do passado. Um povo que não lembra a sua história desconhece as possibilidades de futuro. Isso. Não é? Muito bem. César, você é ligado no 220, 260, 270, 440, o Luan está contando ali. Você descansa? Olha, eu digo para você... Desliga? Não, porque é uma terapia. É uma terapia, porque, olha, convenhamos, é uma terapia saber que você deu o seu melhor, seja trabalhando na Câmara, seja trabalhando no serviço público enquanto prefeitura, seja trabalhando na clínica, e você precisa ser verdadeiro. Então as pessoas percebem que eu tento objetivar um pouco mais, vamos lá, vamos acelerar, eu acelero os meus assessores bem também. Ariano. Eu acelero também, mas olha, o importante é o resultado. Com certeza. É chegar, por exemplo, quando eu falo assim, gente, nós temos que estar andando nas ruas, não envergonhado, mas com a cabeça erguida. Dei o meu melhor pela minha cidade, por tudo aquilo que me propus a fazer. Então, isso no dia a dia é o que a gente tenta fazer. Claro que a gente precisa descansar. Às vezes, uma vez por semana, eu tenho o hábito, uma vez por semana, relaxar a mente. Eu quero levantar aos domingos, eu quero levantar sem hora, sem horário ali para poder chegar. Puxa, eu tenho que levantar cedo. Mesmo assim eu levanto, que daí eu começo a correr também, apesar do meu excesso de fofura, né? Estou tentando voltar a correr, porque eu já fiz 2 São Silvestres, já tenho minhas medalhas também. Olha 2017 e 2018. Se alguém duvidar, eu trago as medalhas aqui. E tenho fotos para comprovar. Tá comprovado, tá registrado. Verdade. Mas assim,
não senta de vez em quando, assistir uma série, desligar um pouco? Olha, eu particularmente não. Só uns tempos atrás, um seriado Netflix aí que eu achei fantástico. Não tô nem lembrando mais o nome também. Já esqueci. Não, mas eu achei fantástico, assim, muito envolvente, que era um professor de química e tinha um narcotráfico que envolvia lá os Estados Unidos com o México. Gente, como é que é o nome aí? O pessoal que... Breaking Bad. Esse, Breaking Bad. Gente do céu, esse não teve como. Eu tive que assistir todas as temporadas, todos os episódios, porque realmente foi muito, sabe, pegou. Prendeu a atenção. Não teve como. Eu também acho que às vezes a gente é tão pilhado. Eu pergunto se descansa, porque ontem a gente fez o Café com Política aqui com o presidente. E eu perguntei também, aí, presidente, você descansa? Ele, raramente, porque... Então, eu acho legal, porque eu e o Luiz, a gente se identifica muito com as pessoas pilhadas aqui dentro. Viu, mas quer relaxar? Porque a gente também é sempre assim, vamos lá, o que a gente vai fazer agora? Como é que vai ser? Viu, você veio do rádio também. Quer relaxar? É só ligar a TV e pegar uns flashbacks aí. Sim, gente, você sensacional. Olha, não acredito. Você começa a ver, olha, é fantástico. Pega o álbum de fotografias. Nossa, olha só como é que era o cabelo das pessoas. Os cabelos eram maravilhosos, né? Era incrível. Eu lembro muito, assim, que me marcou muito, foi a Rádio Ipanema. Sim. Então eu tenho como referência esses locutores que eram da Ipanema, que eu adorava. E daí eu estava lembrando esses dias de como é que eu gravava os locutores e as músicas preferidas. Gente, fita cassete. Tem gente que nem sabe o que é fita cassete. Tem jovens que hoje nem imaginam o que é aquela fitinha cassete, muito menos o que é aquele rádio que você ficava lá, rec, play, esperando a hora certa. Eu trabalhei com tape de rolo, trabalhei com cartucheira. Olha, MD. Então, e aquelas tinha Technics MK1200, que era toca-disco, coisa assim bem antiga. E quando não funcionasse, tinha que dar um tapa no aparelho. Batia ali, parece que você estava agredindo. Não, mas fazia parte do processo. Porque a coisa era muito, sabe, não era sofisticada, sensível. Hoje você não pode bater no equipamento, mas naquela época você tinha que dar uns tapinhos. Delicada. Vai, seu sem vergonha, vai, funciona, vai louco, eu tô passando vergonha aqui ao vivo. Sente falta de rádio, César? Olha, eu gostaria muito de voltar no rádio, muito, mas economicamente é inviável, não adianta, porque eu me deparei na época na Cacique 2 com isso. Eu tinha que fazer locução, aí eu tinha que ajudar na programação e eu tinha que me tornar um agente comercial também. A sorte que eu tinha um pouco de facilidade também, né? Então, meu falante, mas eu falei, não, vou... Na maioria das vezes, quem trabalha em rádio se desdobra em 20, né? Para fazer várias coisas. É que nem jornalista, né? A hora que eu me dei conta como jornalista, já virei diagramador, já comecei a fazer minhas próprias fotos. Então, por exemplo, eu trabalhei muito no movimento sindical por 17 anos, Sindicato dos Textos, Sindicato dos Papeleiros, e ali eu fazia tudo. Fazia os textos, a diagramação, o tratamento de imagens, a entrega do material nas gráficas. Então é isso. A gente se doando, a coisa acontece. É isso aí. César, a gente ultrapassou todos os limites aqui do café, e a gente poderia ultrapassar mais ainda, né? Mas como eu sei que você tem compromissos, com certeza você tem bastante ideias aí de coisas para fazer. O Luan já está assim, né? Ali olhando. Quero te convidar para a segunda temporada do Café com Política, que a gente já está programando e a gente conversa muito mais sobre muito mais coisas. Mas a ideia, a provocação saudável da revista continua. Dá para fazer sim. Eu agradeço imensamente o carinho, a boa vontade, a disposição da sua parte, de todos que fazem parte da comunicação da Câmara. E tudo isso acontece de forma gostosa, espontânea, natural. É isso que nós precisamos, estarmos irmanados no pensamento, na fé e na disposição, para que as coisas venham fluir. Claro. Um semblante leve como o seu agora nesse momento. Com certeza, é isso aí. Agradeço a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigado. E volte mais vezes. Voltarei. Obrigada, Luan. Obrigada, Lu. Até o próximo Café com Política.